Olá, jovens! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de física e hoje o que nós vamos fazer? Uma pequena revisão do nosso conteúdo da aula passada, tudo bem? Então vamos lá, revisão de conteúdo. E o que nós vimos até agora? Vamos lá, movimento uniformemente variado. Nós vimos que é um movimento com aceleração constante. Isso implica que a velocidade ela varia de taxa igual com o passar do tempo. Então, a nossa variação de velocidade por intervalo de tempo, essa aceleração ela é constante, ok? E nós vimos algumas dicas, certo? Se o movimento ele é acelerado, significa que a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Então, nesse caso, eu posso falar que a nossa velocidade faz o quê? Ela aumenta, certo? Ela aumenta, ok? E no movimento que é dito retardado, eu estou retardando a velocidade. Então, eu posso falar que a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes e a minha velocidade está diminuindo. E para eu encontrar esses valores, nós utilizamos a relação de variação de velocidade por variação de tempo. Lembrando que toda variação é sempre o quê? A última velocidade menos a primeira velocidade que você está considerando para fazer a análise, dividido pelo tempo correspondente a esta variação de velocidade, ok? O que nós vimos mais, pessoal? Nós vimos aí, como vocês podem observar, as nossas funções, certo? A primeira função que nós vimos foi a função horária da velocidade, certo? Para que serve a função horária da velocidade? Eu tenho aqui, ó, a velocidade final. Eu posso encontrar essa velocidade final obtendo aqui, ó, o valor da velocidade inicial, da aceleração e do tempo. Então, se eu substituir aqui qualquer tempo, eu vou encontrar uma velocidade correspondente a esse tempo, ok? Então, aqui eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a velocidade final, ok? Eu tenho o tempo final, eu tenho a aceleração. Lembrando que para esse tipo de função, nós vimos que inicialmente o tempo é zero, tá bom? Qual foi a outra função que nós vimos? Essa função aqui, pessoal, foi para calcular o quê? Exatamente, distância. Então, eu tenho que a distância final, ela é dada aqui pela distância inicial, que soma o quê? A velocidade inicial vezes o tempo, ok? Mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, tá bom? Então, se eu substituir aqui, ó, qualquer tempo, ok? Isso me implica o quê? Que eu posso encontrar qualquer distância relativa a esse tempo aqui, tá bom? E nós vimos o que também, pessoal? Além dessas funções que nós chamamos de funções horárias, porque as grandezas que estão antes da igualdade dependem do tempo para poder ser encontrada, tá? Nós vimos também que quando nós não temos tempo para substituir nessas equações, nós podemos utilizar uma equação que não é uma função horária, porque ela não tem tempo, mas é uma equação que eu posso utilizar para achar tanto velocidade quanto distância, eu também posso achar aceleração, e nós chamamos de equação de Torricelli. Olha ela aí, vocês podem observar que para encontrar a velocidade, eu preciso aqui, ó, da aceleração, da distância e da velocidade inicial apenas, não sendo necessário aí do tempo. Eu posso observar também que em Torricelli, né, nessa equaçãozinha de Torricelli aí, eu posso encontrar qualquer outra coisa. Pode ser uma velocidade inicial, pode ser uma aceleração. Portanto, que eu tenha as outras grandezas, ok? Eu posso encontrar qualquer outra grandeza dentro da equação de Torricelli. Qual é a diferença? É que eu não preciso necessariamente do tempo no exercício para poder encontrar qualquer coisa. Tá bom, pessoal? Então, nós fizemos essa revisão geral e daqui a pouco nós vamos utilizar essas nossas funções horárias, equação de Torricelli, para resolver exercício, tá bom? Fiquem aí comigo, ok?
Galerinha, estamos de volta. Na revisãozinha que nós fizemos, nós vimos lá a aceleração escalar média e as equações do movimento, sendo ela duas equações, funções horárias, que elas dependem do tempo, certo? E uma equação de Torricelli. O que nós vamos fazer agora, então? Exatamente, nós vamos aplicar em exercícios, ok? Então vamos lá para os nossos exercícios, atividade de sala. Vamos tirar nossas dúvidas e resolver exercícios aí, ok? Vamos para a primeira questão? Com certeza. Vamos ver o texto aqui e vamos ver o contexto. Caminhadas famosas ao redor do mundo. Algumas caminhadas realmente marcaram nossa época, como o Caminho de Santiago na Espanha, por ter sido mencionada por Paulo Coelho, pela famosa peregrinação de fiéis, até a cidade de Santiago de Compostela. Esta é uma das caminhadas consideradas de pouca dificuldade, mas muito conhecida. Dentre outras caminhadas, podemos citar também Pacific Crest Trail, que é de muito maior dificuldade. Inicia-se no México, atravessando os Estados Unidos e indo até a fronteira com o Canadá, ok? Então eu tenho aqui, 4.260 quilômetros de trilhas, né? Fazendo uma das mais duras e de maior apelo em virtude das paisagens, desafios da resistência exigida, ok, pessoal? Olha aqui, vamos concluir o nosso contexto. Enfim, existem caminhadas para todos os aventureiros, desde trilhas simples e curtas, que pode se realizar em apenas um dia, e até algumas que levam semanas para serem completadas. Então, está aqui uma matéria que foi publicada sobre caminhadas. Vamos pegar esse contexto e vamos aplicar, ok? Considere uma pessoa percorrendo um certo trecho de uma trilha e faça um determinado percurso em linha reta. Então, nós temos aí um movimento retilíneo. Esta pessoa percorre os 20 segundos iniciais a uma velocidade constante de quanto? 22 metros por segundo, ok? Então, eu tenho aí em 20 segundos, eu percorro 20 segundos e eu fico aí a 2 metros por segundo, ok? Vamos continuar. Em seguida, ela percorre os próximos 8 segundos aqui, com aceleração constante de quanto? 1 metros por segundo ao quadrado, ok? Pergunta, então, a distância percorrida pela pessoa em metros nos 28 segundos de caminhada é de... Pessoal, vamos lá, olha só, vamos separar nossa questão aí. Voltando aqui rapidinho. Vocês podem ver que durante 20 segundos eu permaneço com a mesma velocidade, ok? Então, se eu tenho tempo, se eu tenho a velocidade, eu posso achar o que aí? A distância. Vocês podem ver que essa velocidade nesse tempo, ela é única, ok? Se essa velocidade nesse tempo ela é única, a gente pode pegar uma relação simples lá do movimento uniforme para achar essa distância. Depois, o que ele fala? Nos próximos 8 segundos, eu já tinha uma aceleração. Se eu já tenho uma aceleração, significa que a minha velocidade ela é variada, ok? Então, eu vou utilizar uma relação lá do movimento uniformemente variado para poder achar a outra distância, entendido? Então, vamos lá, pessoal, olha só. Nos 20 primeiros segundos, lembra dessa equaçãozinha aqui? É a nossa equaçãozinha lá do movimento uniforme. Essa equação é quando o nosso espaço inicial é zero. Eu tenho apenas a velocidade vezes o tempo. Eu posso muito bem aplicar nesse exemplo, porque nos 20 segundos a minha velocidade permaneceu quanto? 2, ok? Então, se eu multiplicar aí a minha velocidade pelo tempo, eu vou ter andado uma distância de quanto? 40 metros, ok? No outro ponto, eu já tenho aceleração, então eu tenho movimento uniformemente variado. Então, nos próximos 8 segundos, o movimento ele é variado aí. Então, em vez de utilizar a relação simples do movimento uniforme, eu vou utilizar o quê? A relação do movimento uniformemente variado. Opa!
Quem é essa criança aqui, pessoal? Esse jovenzinho aqui é justamente a nossa função horária do espaço, quando o nosso espaço inicial é zero. Professor, o espaço inicial é zero? Sim, pessoal, ele não falou o ponto de partida. Então, quando ele não fala o ponto de partida especificamente com o valor numérico, você pode considerar quanto? Zero, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Inicialmente, a minha velocidade, eu vou utilizar o 2 do exercício anterior, certo? Porque a partir daqui eu tenho aceleração. E vou usar o tempo de quanto, galerinha? De 8. E a aceleração ele fala que é quanto? 1. Então, vamos substituir? Eu tenho 2 da velocidade inicial, 8 do tempo e 1 da aceleração. Eu multiplico aqui, eu faço esse quadrado aqui, certo? Eu faço aqui a multiplicação desse valor por esse 1 e por esse 1 e divido por esse 2 aqui. E somo com este valor. Quanto é que nós vamos obter neste caso aí? Olha só, 48 metros. Então, o meu primeiro trecho com 20 segundos eu fiz com velocidade constante, ok? Então, isso implica que eu estava no movimento uniforme, eu percorri 40 metros. E o meu outro trecho eu fiz no movimento uniformemente variado e percorri quanto? 48 aqui. Então, quanto é que eu percorri, pessoal? Exatamente, a minha distância total percorrida vai ser a distância do primeiro trecho mais a distância do segundo trecho, que nesse caso aí, olha só, eu vou ter os meus 68 metros, tá? Aqui é só você substituir, tá bom? Faz essa substituiçãozinha aqui, ok? Vamos só dar uma arrumadinha aqui, ó. Soma com esse aqui, eu tenho quanto? Tá bom, pessoal? Só dá essa arrumadinha aí, ok? Eu tenho a primeira distância mais a segunda distância. Tá bom? Vamos aqui ver outra questão. Essa questão tem gráfico. Opa, professora, essa questão tem gráfico. Eu tenho aqui coleta e destilação do lixo urbano, tá bom? Vamos lá e destinar esse lixo aqui. A coleta, a destinação e o tratamento do lixo urbano é de responsabilidade do poder público municipal. E em alguns casos especiais, essa responsabilidade pode ser transferida a terceiros. No entanto, mesmo sendo de responsabilidade do poder público a coleta do lixo e sua destinação, são assuntos de maior interesse de todos os cidadãos, com certeza, né, pessoal? Que devem também participar, auxiliar e fiscalizar esse processo, ok? Vamos pegar aqui, né, e colocar essa coleta aqui do lixo no contexto. O gráfico na figura descreve o movimento de um caminhão de coleta de lixo em uma rua reta e plana durante 15 segundos de trabalho. Portanto, a distância total percorrida nesse intervalo é... Então, vamos observar aqui, pessoal. Olha só, esse nosso gráfico, ele é de velocidade por tempo. Nós vimos que se nós trabalharmos aqui com gráfico de velocidade por tempo, a gente tem o quê? A área. Essa área corresponde ao quê? Justamente, essa área corresponde à distância. Então, toda vez que eu calculo uma área de um gráfico de velocidade por tempo, eu estou achando a distância. Então, vamos ver aqui, professora, como é que eu calculo essa área? Galerinha, essa área ela vai ser calculada de acordo com as oscilações, né? Com as inclinações das retas de velocidade. Então, vocês podem perceber que eu tenho uma aqui, ó. Eu tenho outra aqui, certo? E eu tenho mais uma aqui. Então, eu tenho um triângulozinho aqui, eu tenho um triângulo desse lado, e aqui eu tenho tipo um trapézio, né? Então, eu vou ter que calcular quantas? 1, 2, 3. Vamos fazer esses cálculos aí? Ó, vamos colocar o gráfico aqui novamente e vamos fazer esse cálculo. Ó, lembrando, primeiro eu olho para o gráfico, velocidade e tempo. Se eu fizer a área desse gráfico, eu tenho a distância, ok? Então, a área aqui, ó, nesse caso, é a distância e nós temos que identificar essas áreas. Professor, esses trechos aqui, pessoal, vocês podem ver que está exatamente em cima do eixo, né? Então, isso implica o quê? Que a velocidade é zero, então eu não preciso calcular aí, tá bom? Então, vamos lá. Nesse caso aí, eu vou encontrar as áreas, como eu falei para vocês. Então, como nós vimos anteriormente, eu tenho 1, 2, 3.
Se eu calcular essas 3 áreas aí, o que vai acontecer? Eu vou achar a distância nesses 15 segundos de movimento, que está bem aqui, ó, 15. Ok? Então vamos lá, pessoal. Qual é a nossa primeira área? Isso é mais ou menos o quê? Um triângulo. O que eu vou fazer? Base vezes altura dividido por 2. Então a base, vocês podem ver que está aqui, ó. Essa aqui é a base, ok? E a altura está aqui, certo? Aqui está a nossa altura, tá bom? Então vamos lá, o que eu vou ter? Eu tenho aqui, ó, 3 vezes 8 dividido por 2, tá? Então aqui a gente faz essa continha aí, 3 vezes 8 dividido por 2, ok? Eu vou ter ali 24 por 2, eu tenho 12 na nossa primeira. Vamos fazer a segunda? Isso, vamos fazer logo a terceira, porque a terceira também é um triângulo. Eu também tenho base vezes altura dividido por 2. Tá aqui a nossa base, ó, e tá aqui a nossa altura, certo? Então eu vou ter aí, ó, 24 por 2. Neste caso eu vou ter também 12, tá bom? E para fechar, né? Para fechar eu vou ter a terceira, que parece um trapézio, que é a nossa segunda área ali. Vamos fechar o nosso terceiro cálculo. Base maior, que é essa daqui, ó, base maior, base menor essa daqui, ok? E bem aqui a nossa altura. Então, eu vou pegar esses números aí e vou substituir. Fazendo a nossa multiplicaçãozinha, você soma ali primeiro, multiplica pelo 12 e divide finalmente por 2, eu vou ter 36. Então, galerinha, como eu falei para vocês, como é que eu faço para saber a distância nesses 15 segundos de movimento? Exatamente, nós vamos fazer a soma das áreas, tá? Então, eu vou somar a área total aqui, ó, vai ser a soma dessas áreas. Então, eu vou ter 12 mais 36 mais 12 e eu vou obter quanto aí? 60 metros, ok? Então, nesses 15 segundos de movimento, ele percorreu 60 metros, que é a nossa distância. E aí nós temos a letra C. Fechado? Vamos mais uma aqui, olha só, nosso gráfico. Um paraquedista de 80 kg é a massa dele. Em queda livre, leva 3 minutos após a abertura, né? Início da contagem no tempo igual a 0, abriu, ok? Vou começar a contar. Para atingir o solo a uma altura de 1.700 metros, eu tenho um gráfico aqui que representa a velocidade do paraquedista nos primeiros 2 minutos de abertura. Então, esse gráfico ele é de velocidade por tempo. Qual é a aceleração média sofrida pelo paraquedista? Pessoal, eu posso calcular, eu tenho tempo, eu tenho aceleração, ok? Então, eu posso calcular a minha aceleração, tá? Então, aqui, se nós formos observar, ó, eu passo a essa velocidade aqui, eu vou descendo aqui, ó, e vou ficar mais ou menos aqui. Pronto, depois daqui, né, aqui também, ó, ela passa a ser constante, ok? Então, pelo gráfico, a velocidade deixa de variar a partir dos 100 segundos. Então, é daí que eu vou usar, ok? Pessoal, olha só o que vai acontecer. Para eu calcular a minha aceleração, o que eu posso fazer? Utilizar a função horária da velocidade. Por quê, professor? Olha só, aqui, galerinha, eu saí daqui, certo? Então, se eu tenho aqui, ó, de 5 em 5, então eu posso falar que aqui é 45. 45 é a minha velocidade inicial. Eu fui até aqui para de variar. Então, ela vale 5, ok? E o meu tempo é quanto? 100. Se eu substituir aqui, ó, as velocidades e o tempo, eu vou achar a minha aceleração, que ele está pedindo aí, ó, que vale quanto? Menos 0,22 metros por segundo ao quadrado. Professor, esse negativo? Pessoal, esse negativo é porque eu estou retardando o movimento. Fechado? E para fechar aqui uma questãozinha do Enem. Um ambicioso projeto de transporte foi anunciado no ano 2013 pelo empresário, né, Elon Musk. Aqui o projeto se chama Hyperloop e consiste na construção de tubos que conectam lugares distantes
e tudo mais. Então, vamos ver aqui. Ele utiliza um método de propulsão adequado, nesse caso, né? E a pessoa viaja aqui até atingir quanto? 1.200 km por hora, velocidade muito alta, né, pessoal? O que ele quer saber aqui? Supondo que o sistema faça o passageiro atingir essa velocidade, partindo do repouso em 20 segundos, né, no movimento retilíneo uniformemente variado, ele quer saber a aceleração. Pessoal, se eu tenho tempo, se eu tenho a distância, eu estou partindo do repouso, função horária da velocidade, né? Eu posso jogar também, ou simplesmente usar aquela nossa relação de variação de velocidade por tempo. Então, o que eu vou fazer aí? Primeiro eu transformo os meus 1.200 km por hora em metros por segundo e substituo ali dividindo pelo tempo de 20 segundos, que é o que eu levo. Nesse caso, eu vou ter quanto? 16,6 metros por segundo ao quadrado, e eu posso fazer isso uma aproximação de 16,7, que não estará errado, tá bom? Pessoal, bacana os nossos exercícios, né? E na próxima aula nós temos mais, ok? Abraço!